Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa semanal Café com Acupuntura. Sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar, nessa série de lives aqui sobre os padrões de desequilíbrio. Já fizemos de todos os órgãos, todas as vísceras e agora falamos do sangue na terça-feira e hoje vamos falar sobre os padrões de desequilíbrios dos líquidos orgânicos, né? Entender um pouquinho aí como funcionam esses padrões de desequilíbrios dos líquidos orgânicos. Fica uma série incrível, uma série fantástica. Todas as aulas estão salvas no canal do Acupunturista no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do Acupunturista no YouTube, eu recomendo que você faça isso com urgência, porque lá eu deixo salvo essa quantidade de conteúdos gratuitos para vocês estudarem, pesquisarem. Então, vamos lá, vamos fazer a sua inscrição. Compartilhe com seus colegas do canal do Acupunturista também no YouTube. Vamos fixar aqui para vocês, para nós começarmos Café com Acupuntura. Padrões de desequilíbrios dos líquidos orgânicos. Aí, pronto. Beleza, sejam muito bem-vindos. Dona Maria de Lourdes falando que vai assistir ao vivo, Laurinda, Leandra, Lilian, sejam todos muito bem-vindos. André também vai conseguir ver ao vivo hoje. Lucilésia, sejam todos muito bem-vindos. É incrível ter a participação de cada um de vocês aqui. Vocês não sabem a emoção que eu sinto de ter cada um de vocês aqui conosco, tá? E lembrando que teremos mais um evento gratuito online, tá? Semana da Acupuntura Emocional. Quero mostrar para vocês questões profundas das emoções. Se você tem interesse, vai lá no link da minha bio e se inscreva. É online, é gratuito. Vai ser nos dias 18, 20 e 21 de março, às 8 horas da noite. Então já se inscreva lá, convide seus colegas também, porque vai ser incrível ter a participação de cada um de vocês. Além disso, teremos um evento presencial em Curitiba em maio. Quem for de Curitiba e região e tiver interesse, me mande um direct que eu já começo a explicar para vocês e em breve soltaremos aí todas as informações, tá? É um evento que eu geralmente não divulgo muito por conta justamente que é um grupo restrito para poucos alunos devido à interação, à troca de conhecimento, tá? E então é um grupo bem restrito. Beleza? Vamos lá então? Vamos falar de fluidos orgânicos, né? De DINE, líquidos orgânicos. Quais são então os padrões de desequilíbrios dos líquidos orgânicos, tá? Os líquidos orgânicos, então, nós sabemos, tá, que eles vêm por conta, de toda uma fisiologia energética de vários órgãos e vísceras que juntos produzem os líquidos orgânicos, né? Em especial pelos alimentos, que são a fonte de matéria-prima, alimentos e bebidas que nós ingerimos, que o estômago e o baço faz a transformação, o transporte, manda para os intestinos, e em especial o intestino delgado e o intestino grosso, faz a recaptação de líquidos orgânicos para a produção aí do DINE, né? A bexiga e os rins também têm essa função de transformação e excreção desses líquidos orgânicos. A parte pura fica no organismo, a parte impura é eliminada. Fisiologia básica da formação dos líquidos orgânicos, e eu já acrescento uma coisa muito importante. A fisiologia dos líquidos orgânicos se assemelha muito à fisiologia do sangue, tá? A fisiologia do sangue. Então, realmente, elas vão estar interligadas, e agora, quando nós falarmos dos padrões de desequilíbrios, vocês verão, então, que vai ter uma correlação entre eles. Tá? Então, o primeiro padrão de desequilíbrio que nós vamos estudar aqui nos líquidos orgânicos será a deficiência de DINE, né? A deficiência dos líquidos orgânicos. Tá? Então, o primeiro padrão já vai ser o padrão de deficiência de DINE, de líquidos orgânicos. Tá? E o padrão de deficiência, então, se nós temos um padrão de deficiência de líquidos orgânicos, se está faltando líquidos orgânicos, esse princípio pode gerar um padrão ainda mais complexo, que é o padrão de
secura. Tá? E aí aqui, quando já tem instalado o padrão de secura associado, né, à deficiência de Diné, que é o princípio, nós vamos então apresentar a língua também com essa característica. Língua seca. Certo? Uma língua seca. Consumo dos líquidos orgânicos. Tá? E aí, quem que precede, né, a deficiência de Diné? Geralmente a deficiência de Yin do baço. Porque o baço é quem faz a captação da matéria-prima para a formação do sangue e dos líquidos orgânicos. Então, se você já tem uma deficiência de líquidos orgânicos, essa deficiência ela é prescindida, tá? Ela vem depois, né, da deficiência de Yin do baço, que não consegue maturar, transformar e transportar esses alimentos para a formação dos líquidos orgânicos. Tá? E esse padrão de desequilíbrio, então, pode vir por conta de quê? Sudorese excessiva, tá? Paciente com uma maior transpiração. E a transpiração ela pode vir por um fator emocional. Tá? Ah, professor, você fala tanto das emoções. É justamente por isso. Uma ansiedade excessiva, tá? Uma ansiedade excessiva pode gerar um processo de aumento da movimentação da energia Yang, que aumenta o padrão de calor. Se aumenta o padrão de calor, o organismo precisa resfriar. E o organismo resfria de que forma? Liberando suor. Então, o calor no coração e manda informação para o pulmão para que ele possa abrir os poros e captar ali líquidos orgânicos que o intestino grosso em especial pega, que nutre a pele, e extravasa em forma de suor, gerando então um processo de secura por conta de um fator energético, por conta de um fator emocional que é a ansiedade. Olha só que interessante isso aqui, tá? Vômitos e diarreia também consomem os líquidos orgânicos. Então, a deficiência de Yin, ela afeta o pulmão, porque o pulmão também precisa dos líquidos orgânicos para a formação de uma névoa chamada Wei Qi, que é energia de proteção. Interfere no estômago, interfere nos rins, interfere nos intestinos, tá? Em especial no intestino grosso. Tá? Então aqui nós podemos ter algumas sintomatologias. Se afeta o pulmão, pode interferir a pele, o nariz, os lábios. Tá? Os lábios pode gerar tosse, tá? Pode gerar baixa produção de urina, pode gerar constipação intestinal, porque não tem líquidos orgânicos, as fezes vão ficar mais ressecadas. Tá? Então, padrão de desequilíbrio, de deficiência dos líquidos orgânicos. E se nós temos um padrão de deficiência, nós podemos ter um padrão de excesso, gerando o quê? Gerando edema. Se temos muitos líquidos orgânicos densificando, eles vão gerar uma diminuição na movimentação, e a diminuição na movimentação vai gerar um padrão de desequilíbrio de edema. E o edema, então, ele pode afetar vários fatores, e ele pode ser causado por uma deficiência de vários outros, né, elementos. Então, por exemplo, nós podemos ter aqui o edema por uma deficiência do baço, do pulmão e dos rins. E aqui eu acrescento da seguinte forma: pode ter uma deficiência do baço, do pulmão e ou do rim, que pode ser de um, de dois ou até mesmo dos 3 órgãos. Tá? E aqui é muito interessante porque nós podemos fazer uma correlação ainda mais profunda como triplo aquecedor médio, triplo aquecedor superior, triplo aquecedor inferior. Triplo aquecedor inferior. Então, aqui nós já conseguimos gerar um entendimento de onde esse edema vai estar localizado, da forma como esse edema vai estar localizado.
Então, se nós pararmos para pensar, né, fazendo um raciocínio clínico, né, mais detalhado do nosso paciente, nós podemos entender, inclusive, né, qual que é o padrão de desequilíbrio que esse paciente está através da sintomatologia dele. E nós podemos confirmar isso com os padrões de diagnósticos energéticos, seja língua, pulso, abdômen, cervical, aurículo, qualquer forma de diagnóstico que você tenha preferência em fazer. E também você vai confirmar isso com os padrões de desequilíbrios emocionais, que muitas vezes o seu paciente pode não falar. Então, as emoções, dificilmente o paciente vai chegar e falar para você. Você vai ter que ter um olhar muito mais profundo no seu paciente para entender quais são aqueles padrões de desequilíbrios que o seu paciente pode apresentar emocionalmente. Tá? E aí, quando você vai começando a tratar isso e o seu paciente vai gerando um autoconhecimento, isso fica fácil dele perceber, e quando ele percebe, ele chega e fala para você. E aí você vê que você estava no caminho certo. Tá? Então, dentro dos padrões de desequilíbrio de edema, nós vamos ter então a deficiência do baço, né? Vamos por ordem aqui para ficar mais fácil. A deficiência do pulmão, que vai afetar em especial o triplo aquecedor superior. Então esse edema pode estar onde? Ele pode estar na face ou na cabeça. Na face ou na cabeça. E esse edema, ele pode ser visível, com edema mesmo, né? Formando ali um volume, mas ele pode ser um edema energético. Sabe aquele paciente que sente a cabeça pesada? Nossa, eu tô com um peso tão grande na cabeça que parece que eu não consigo raciocinar, eu não consigo pensar. Sabe? Aquela estagnação mental, aquele processo de mente cansada, mente fadigada. Você não fez esforço físico nenhum, mas você fala, nossa, hoje eu tô tão cansado, a minha mente parece que está estagnada. Vem de um padrão de desequilíbrio de líquidos orgânicos interferindo na mente. Que inclusive pode, né, ser ou estar correlacionado com síndromes mentais, maníacos depressivos, ansiedade, insegurança, medo, preocupação, toque. Tudo isso pode estar interligado. Então é parte fundamental, inclusive, de nós entendermos as nossas questões mentais, emocionais, para correlacionar ela com os padrões de desequilíbrios energéticos. Tá? E aí nós podemos ter também, né, a deficiência do baço, que afeta o triplo aquecedor médio e pode então fazer um edema abdominal. Tá? Então as alterações ali hepáticas, pancreáticas, estomacais, do baço, alterações do fígado, né? As ascites da vida, aquele abdômen distendido, hipervolumoso, tá? Então isso também pode estar ligado a esses padrões, inclusive o acúmulo de gordura na região da cintura, do triplo aquecedor médio, tá? Que mostra uma estagnação energética ali na região. Tá? Professor, mas você está falando de edema. Edema não é mais aquoso? O edema é a parte inicial. Nós precisamos entender a tríade de desdobramento do edema. Então o edema ele pode ser aquoso, né? De umidade, ele pode se transformar em mucosidade e ele pode se transformar em fleuma. Certo? Faz sentido isso aí para vocês? Vocês estão entendendo? Então, inclusive aqui, nós podemos ter uma correlação com a obesidade. E a obesidade, ela pode ter vários fatores. Aquela obesidade daquele paciente que tem as pernas finas, os membros finos, mas o abdômen hipervolumoso, que mostra um padrão de desequilíbrio ali no triplo aquecedor médio, que mostra um padrão de desequilíbrio localizado, tá? Uma estagnação de energia mais localizada. Mas podemos ter aquele obeso que ele tem obesidade em todo o corpo. Sabe aquele gordinho que ele é gordinho por inteiro? Braços, rosto, face, pescoço, membros, tá? Que mostra também o comprometimento de deficiência do baço, do pulmão e dos rins. Que inclusive pode ter essa característica da
obesidade mental, tá? Do acúmulo de densidade energética na mente, que atrapalha ele a ter força de vontade, que atrapalha ele a ter melhores escolhas alimentares, que tira dele, né, a decisão e a coragem, a força de vontade para praticar uma atividade física, aquela pessoa que está totalmente estagnada, mal consegue se movimentar, mal consegue ter concentração, memória, pensamento. Tá? E aí nós podemos ter também a deficiência do rim, que pode ser uma deficiência de energia yang, uma deficiência de yin ou uma deficiência de ambos, que afeta o triplo aquecedor inferior, tá? O dial inferior. E esse dial inferior, então, pode gerar então o edema mais comum, que é em pernas e tornozelo. Pernas e tornozelo. Aquele edema. E aí, novamente, nós precisamos entender a diferenciação, que podemos ter um edema mais aquoso, aquele que você pega, que o paciente pisa e ele sente como se fosse, né, um balãozinho de água, que às vezes você coloca uma agulha de acupuntura ali no ponto R3, no ponto estômago 41, e quando você tira a agulha, sai até uma gotinha de água, mostrando que é um edema bem aquoso, mas você pode ter um edema mais denso, mais pesado, que mostra um sinal de cacife. Tá? Então, tudo isso interfere diretamente no padrão de desequilíbrio energético, que geralmente mostra esse desdobramento de umidade, mucosidade e fleuma, que então é diferente o tratamento, porque um edema aquoso você pode tratar com pontos da água, da bexiga, mas um edema mais denso você vai ter que diluir a energia que está estagnada, então possivelmente você vai ter que associar com pontos do baço para diluir, né? Usar calor para diluir essa energia para depois ser eliminada em forma aquosa, tá? Então tudo isso interfere diretamente no seu tratamento. Perfeito? E aí, então, nós podemos ir para o desdobramento, né, desse edema, esse desdobramento, e podemos chegar, então, num padrão de desequilíbrio de fleuma. E a fleuma, então, ela pode vir por conta de uma deficiência do baço também, né? Que não promove a transformação e o transporte dos alimentos. Então, ó, deficiência do baço. E aqui nós temos uma deficiência inicial do baço. E agora, na fleuma, nós já vamos ter um comprometimento mais crônico. E agora, aqui nós temos a interferência da transformação e do transporte dos alimentos. Então aqui o paciente já tem um comprometimento muito maior, gerando um padrão de desequilíbrio mais crônico, de difícil tratamento. Tá? Assim também como a deficiência do pulmão, que também gera uma falha em dispersar e descender a energia, então se gera um processo de dispersão e de descendência da energia, essa energia acaba acumulando no tórax, gerando um processo de tosse, de aumento de secreção, de catarro, de fleuma, né? Então bronquites, pneumonias produtivas, sinusite, rinite, tá? Que tem a produção aí de muco. Tá? Estão interligados a esse processo de deficiência do pulmão, gerando um acúmulo de umidade, gerando um acúmulo de fleuma. Tá? Além de tudo isso, né, esse aumento da densidade torácica, ele interfere diretamente nas questões emocionais. As questões emocionais estão ligadas ao coração e à mente. Então, o acúmulo de densidade energética no tórax e na mente vai gerar um processo de alteração mental, de comprometimento mental. Tá? Então o paciente fica mais estagnado mentalmente, o paciente fica mais paralisado mentalmente. Tá? Então pode vir síndromes de insegurança, de síndrome do pânico, de ansiedade, de raivas, mágoas, ascensão da energia yang, explosão mental. A pessoa que faz, né, para depois pensar a respeito, síndromes de insegurança, de introspecção, de insatisfação, de maníacos, depressivos, tá? Tudo isso interligado. E também nós podemos ter a deficiência, assim como no edema, a deficiência dos rins, que também não transporta e diminui a excreção, tá?
a excreta de líquidos orgânicos, gerando então um processo de maior densidade, gerando ali quadros de infecções urinárias, gerando quadros de infecções, né, de uma urina mais presa, tá? Gerando quadros de, se está muito denso, se está muito pesado, se está muito estagnado, o organismo começa a gerar calor, então aquela ardência miccional também pode estar ligada, tá? Gerando processo inflamatório, tudo isso ligado a uma deficiência dos rins, que gera também essa fleuma ali. E quando nós falamos isso, nós começamos a entender os 3 aquecedores, né? Essa via das águas. Então, deficiência do pulmão, deficiência do baço, deficiência dos rins. Lógico que quando eu coloco pulmão, baço e rins, as vísceras acopladas podem estar interligadas na cronicidade desses processos, tá? Então, se nós temos a fleuma, aqui nós já vamos ter um quadro, né, maior com uma saburra mais pegajosa. Tá? Uma saburra mais pegajosa, uma saburra mais densa. Inclusive aqui no edema, nós podemos ter aqui já o acúmulo de uma língua edemaciada, volumosa. Tá? E aí, quando vai chegando na fleuma, a saburra já vai ficando aquela saburra oleosa, pegajosa, grudenta, uma saburra que você olha e você vê que ela parece mais uma mucosidade, uma fleuma mesmo. Show? Perfeito? E aí, né, nós podemos diferenciar, né, as fleumas em fleuma substancial e fleuma não substancial. Tá? Em fleuma substancial e fleuma não substancial. Bom dia, professor. Quando se tem quadro de deficiência ou excesso de todos os órgãos e tudo misturado, por onde começar o tratamento? Excelente pergunta, Anne. Tá? Que é o mais comum, né? O mais comum. O nosso paciente, ele chega pra gente, geralmente com um quadro misto, né, de desequilíbrios. Então, geralmente, ele vem com padrões de desequilíbrios de vários órgãos, várias vísceras. E aí, qual que é a recomendação? Por onde começar? Eu, particularmente, tenho uma linha terapêutica que eu trato os meus pacientes em 3 etapas: curto, médio e longo prazo. Então, o que eu faço? Eu pego, tá? Avalio energeticamente o meu paciente e chego no maior desequilíbrio energético desse paciente. Tá? E aí, eu separando curto, médio e longo prazo, no curto prazo eu vou tratar a sintomatologia. No curto prazo eu vou trabalhar a queixa principal desse paciente. E não muito distante, eu posso unir curto e médio prazo, porque no médio prazo eu trabalho os padrões de desequilíbrios energéticos do meu paciente. Então já posso associar a sintomatologia, aquilo que ele me buscou. Se ele me buscou por uma cefaleia, eu vou tratar a cefaleia. Se ele me buscou por uma dor no pé, eu vou tratar a dor no pé. Se ele me procurou por uma dor lombar, eu vou tratar a dor lombar. E juntamente eu já vou mesclando curto e médio prazo nos padrões de desequilíbrios energéticos. E para tratar o padrão de desequilíbrio energético, eu gosto de avaliar a língua do meu paciente. E através da língua, eu vou chegar no maior desequilíbrio que a língua apresenta. Ah, tem saburra, tem petequias, tem fissura, tá edemaciada, tá volumosa, tá desviada, tá trêmula, beleza. Eu chego, listo todos esses padrões de desequilíbrios que tem na língua, entendo os padrões de desequilíbrios todos que o paciente me apresenta, que eu consigo ver, porque pode ter padrões de desequilíbrios por trás, que eu às vezes não consigo ver nesse momento, tá? E aí eu chego no maior padrão de desequilíbrio. É como se eu fechasse os olhos e abrisse novamente e olhasse a língua do meu paciente e falar: o que me chama mais atenção nessa língua? Aquele momento, aquilo que me chama mais atenção, eu vou lá e começo a tratar esse padrão de desequilíbrio. Se eu trato que está em maior desequilíbrio, os desequilíbrios secundários eles podem ir corrigindo, porque energia e yang, elas são estáticas, elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Se eu começo a mexer na energia yin, ela vai transformar, transmutar em energia yang. Tá? Então vou fazendo isso. Trabalho o maior desequilíbrio energético e vou tratando. Né? Então se me procurou por uma cefaleia e tem um padrão de desequilíbrio máximo, eu vou tratando os dois. E à medida que a cefaleia vai melhorando, eu entro e intensifico o tratamento dos padrões de desequilíbrios energéticos. E aí, a cereja do bolo. Para eu entregar o melhor resultado para essa paciente. Para eu ter, assim, uma satisfação enorme da paciente virar e falar: você transformou a minha vida. No longo prazo, eu começo a trabalhar as emoções. Eu começo a trabalhar o temperamento.
que foi a raiz do problema que gerou esses padrões de desequilíbrios energéticos nessa paciente e que gerou a sintomatologia clínica. Tá? E aí, essa cefaleia, então, pode ter vindo por conta de uma ascensão da energia Yang. E essa ascensão da energia Yang pode ter vindo por uma ansiedade, por uma introspecção, por um excesso de extroversão, pode ter vindo por conta de um processo de insegurança e medo. E aí, quando eu entendo os fatores emocionais dessa paciente, tá? Que eu consigo chegar nesse desequilíbrio tratando emoção, desequilíbrio energético e a sintomatologia desse paciente, eu vou ter os melhores resultados. Por isso que aqui eu falo tanto sobre as questões emocionais. Por isso que as questões emocionais estão, de fato, interligadas com os padrões de desequilíbrios energéticos. Então, se eu sou um acupunturista que só me preocupa em trabalhar os padrões de desequilíbrios energéticos dos meus pacientes, eu estou deixando resultados para trás. Porque eu estou deixando de ver a integridade, né? A integralidade do meu paciente. Todo o processo que gerou o padrão de desequilíbrio, que gerou aquela cefaleia, por exemplo. E é tudo isso que eu vou ensinar dentro da Semana da Acupuntura Emocional. Tá? É um evento online gratuito que vai acontecer em março, nos dias 18, 20 e 21, ao vivo, às 8 horas da noite. O link está na minha bio, vai lá e faça sua inscrição, que eu recomendo fortemente que você esteja conosco para assistir essas aulas. Beleza? Nessa inscrição você vai cair num grupo de WhatsApp e esse grupo é um WhatsApp silenciado. Só eu que vou mandar mensagem lá a partir do momento que nós começarmos as aulas. Então você vai ser avisado para você não esquecer. Porque eu sei que muitos eventos acabam fazendo a inscrição e acabam esquecendo, compromisso, atendimento. Então eu vou te lembrar para que você não perca essa aula. Porque é uma aula que ela não vai ficar gravada. Então, se você perder, você vai perder esse conteúdo. Tá? O Café com Acupuntura fica todos salvos, mas esses eventos eles não ficam salvos. Tá? E aí, então, a fleuma ela pode ser substancial ou não substancial. Tá? Se ela for substancial, é a fleuma do triplo aquecedor médio, em especial do pulmão, que vem na forma de expectoração. É o catarrinho ali, que acumula, você consegue expectorar ele. Mas nós temos também a não substancial, que ela já é uma fleuma mais densa, que gera alteração de forma, que gera alterações de forma, que ela pode vir em várias regiões. Por exemplo, na pele, gerando o quê? Nódulos. Gerando nódulos. Lipomas, nódulos de tensão, tumoração, tá? Que vão gerar ali abaixo da pele. Elas podem acontecer nos meridianos. Meridianos. Então pode gerar o edema. O edema lá no pé. Pode gerar um edema. Pode gerar uma alteração. Pode gerar uma alteração, né, nos vasos sanguíneos, gerando uma densidade nos vasos sanguíneos, gerando um trombo que pode levar a um AVC, um acidente vascular cerebral ou encefálico, né? Certo? Ela pode acontecer na mente, gerando então, né, alterações mentais, maníacos, depressivos, ansiedade, síndromes do pânico. A fleuma não substancial pode gerar também na vesícula biliar e nos rins, gerando os cálculos, as litíases, né? As formações de cálculos. Pode acontecer nas articulações, gerando artrite reumatoide. Show? Ô professor, você está falando de líquidos orgânicos? Sim, mas um padrão de desequilíbrio do líquido orgânico ele pode estar em deficiência, causando secura, ou ele pode estar em excesso, gerando umidade, mucosidade e fleuma, alterações de forma. Show? Anne, eu já tenho aula sobre psoríase. Me mande um direct que eu te mando a aula sobre psoríase. Ou quem quiser, né? Se alguém tiver interesse, professor, eu quero assistir a aula de psoríase. Manda um direct que eu te mando a aula para você. Porque eu tenho mais de 320 casos clínicos discutidos aqui no programa Café com Acupuntura. Tem praticamente todos os temas que vocês imaginarem, nós já discutimos aqui no Café com Acupuntura.
Beleza? Show? E em breve, nós devemos voltar a discutir os casos clínicos, tá? Show? Perfeito? Lembrando uns fatores importantes antes de eu falar alguns pontos de acupuntura para tratamento dos líquidos orgânicos. Semana da acupuntura emocional. 18, 20 e 21 de março, online, ao vivo e gratuito, sem replay. Faça sua inscrição e assista às aulas, tá? Show? Beleza? Vamos falar sobre alguns pontos? Então, se nós estamos falando sobre líquidos orgânicos, e se você tem deficiência de líquidos orgânicos, quais pontos vocês podem utilizar? Primeiro, alimentação. Alimentos e bebidas. Se você está bebendo poucos líquidos orgânicos, você tem que aumentar a ingestão de líquidos. Fato. Tá? Se você está com vômitos e diarreia, você precisa melhorar esse quadro para melhorar o processo de deficiência de líquidos orgânicos. Se você tem uma sudorese excessiva por conta de uma ansiedade, eu recomendo inteligência emocional para gerar um autoconhecimento para esse paciente e ele diminuir o quadro de ansiedade dele. Certo? Se você tem um edema, você precisa saber qual das 3 etapas ou quais das etapas que estão sendo comprometidas. Tá? No triplo aquecedor superior, eu gosto da liberação diafragmática, pontos P9 e P7, para ajudar na melhora da deficiência do pulmão. Deficiência do baço, estômago 36 e VC12 e baço 6 vão atuar na deficiência de baço, tá? Na deficiência de rim, R3 e R7, tá? Em especial você pode usar moxa em VC8. A fleuma já é um padrão de desequilíbrio mais crônico, tá? Já é mais crônico. Então, para trabalhar ele, você vai ter que trabalhar vários outros fatores, tá? Ponto sozinho não vai conseguir fazer esse milagre aqui nesse processo. Então, a gente precisa entender que existem por trás de todo esse processo uma grande gama, tá? De alterações emocionais associados, tá? Beleza. Show? Então aqui nós precisamos entender que se está tendo uma fleuma substancial no pulmão, tá? Nós podemos usar ponto estômago 40 com VC17 mais o ponto P7, ponto P1, ponto P2 para melhorar a expectoração juntamente com a liberação diafragmática. Se nós temos uma alteração de nódulo na pele, nós precisamos saber. Nunca vamos agulhar isso aqui sem saber o que é. Sem saber o que é. Tá? Você pode trabalhar distal, pontos que vão diluir a energia. Tá? Nos meridianos, edemas, né? Então, pontos lá, se for um edema mais denso, baço 6 mais baço 9, estômago 40. Se for um edema mais aquoso, você pode associar R3 com bexiga 60. Certo? Na mente, alteração mental, maníacos depressivos, alterações emocionais, sempre vou recomendar inteligência emocional. Tá? Aqui é a grande virada de chave. Aqui é o que vai fazer a sua diferença nos tratamentos dos seus pacientes. Tá aí. Ponto. Cálculos, vesícula biliar e rins. Também já é algo que já se estruturou. Tá? Então, você não vai conseguir diluir esses cálculos. Você não vai conseguir eliminar esses cálculos. Você vai conseguir fazer a prevenção. Prevenção, vesícula biliar. Também recomendo inteligência emocional para a prevenção, porque os cálculos biliares geralmente vêm por um padrão de indecisão que gera frustração, que gera raiva, mágoa e rancor. Se você tem cálculos na vesícula biliar, também vem por questões emocionais, insegurança, medo, gerando um excesso de densidade energética que resfria as energias, gerando alteração de forma. Então, preventivo. Depois que já se instalou, não tem muito o que fazer. Se os cálculos for menores que 0,5 nos rins, eles são passíveis de eliminação sozinho, tá? Mas não é a acupuntura que vai fazer esses cálculos saírem, tá? Na vesícula biliar, infelizmente, não tem como. Se for microcálculos, tem que fazer a cirurgia por risco de pancreatite,
tá? Se for cálculos grandes, a avaliação médica é imprescindível sempre nesses casos aqui, tá? A acupuntura não faz milagres, ela não vai transformar o seu cálculo em uma areia para ser eliminada, tá? Infelizmente, nós não podemos pregar isso para o nosso paciente, porque isso não é uma verdade. Tá? Nas articulações, artrite reumatoide. Artrite reumatoide, síndrome complexa, longa, que também demanda muito tempo para ser tratada. Inclusive, eu tenho aula sobre artrite reumatoide. Se você tiver interesse em aula sobre artrite reumatoide, me mande um direct que eu te mando essa aula. Tá? Mas, em especial, se for por deficiência de líquidos orgânicos, o ponto ID3 ele é um ponto extremamente importante nesse quadro. Tá? Eu preciso recarregar meus canetões para as próximas aulas. ID3. ID3. Tá? Mas lembrando que a artrite reumatoide tem um monte de processo envolvido por trás, físicos, energéticos e emocionais. Pontos Baishi também na artrite reumatoide são de extrema relevância. Show? Perfeito? Abriu a mente de vocês aí para os padrões de desequilíbrio de líquidos orgânicos? Mas eu quero saber eu tenho uma pergunta muito importante. Quem de vocês aí analisava os padrões de desequilíbrios dos líquidos orgânicos dos seus pacientes? Todos os seus pacientes? Já percebeu que às vezes a gente deixa algumas coisas de lado que são extremamente importantes? E sabe uma coisa que muitos acupunturistas deixam de lado e não avalia a fundo os seus pacientes? Às vezes avalia de forma superficial, ou avalia porque o paciente traz isso para você, as questões emocionais. Pessoal, vocês estão aqui e eu vou bater nessa tecla. Quando você avaliar as emoções dos seus pacientes e tratar essas emoções de maneira profunda, os seus resultados são transformadores. Por isso, reforço o convite. Semana da Acupuntura Emocional, online e gratuito. Faça sua inscrição, o link está na minha bio. Tá? Datas 18, 20 e 21 de março. Aguardo vocês. No mais, retorno aqui terça-feira que vem com mais um Café com Acupuntura. Eu aguardo vocês, tá? E quem não se inscreveu no canal do Acupunturista no YouTube, eu recomendo que faça, tá? No YouTube e no Telegram. Os links estão na minha bio, tá? Só entrar lá, você vai cair lá no canal do Acupunturista no YouTube, tá lá, YouTube, clicou, entrou, faça sua inscrição. Entra e se inscreva no canal, vai ser importante você estar lá conosco também, tá? Um grande abraço, um excelente final de semana e nos vemos terça-feira que vem e muito em breve com mais uma aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal!